Olá, pessoal. Sou Rita Ferreira, mediadora de conflitos, especialista em astrogenealogia. No vídeo de hoje, eu quero te convidar para uma análise sobre as relações humanas de um outro olhar, um olhar mais politizado. Nos acordamos hoje aqui em São Paulo, para quem não é daqui, eu estou gravando esse vídeo hoje no dia 16 de setembro de 2024. Uma notícia para quem não assistiu ou não vem acompanhando os debates aí no mundo político sobre as eleições aqui da Prefeitura de São Paulo. E o cenário que se aponta, e já aconteceram várias vezes, é caótico, para não dizer nojento. Para quem acompanha um pouco de política lá desde a Grécia, da Roma Antiga, não tem muita novidade, né, pessoal? Mas para quem ainda se espanta com a grosseria humana, com as imbecilidades, isso vindo do mundo político, é um pouquinho desanimador. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu quero trazer aqui para vocês algumas inquietações para a gente analisar, fazer uma psicoanálise sistêmica, o que se apresenta nos próximos meses aí, talvez até nos próximos 4 anos para São Paulo. E para quem não gosta de política, eu vou conversar também um pouquinho por que a gente precisa saber um pouco mais sobre esse assunto e da perspectiva que eu trago aqui para vocês. Então, vamos lá. Debate eleitoral. Será mesmo, pessoal? A gente está falando de debate eleitoral ou a gente está falando de circo? Para quem acompanha um pouco de história geral, faz alguns milênios que a gente vem falando disso, parece que o cenário nunca muda e a gente está falando da mesma coisa em pleno século XXI. O que eu vou usar aqui de referência para vocês para trazer essas inquietações? O signo solar de cada um dos candidatos, dos nomes, do que eles estão a serviço, para a gente falar um pouquinho de política e sobre inconsciente coletivo, e para quem é e para que serve saber disso. E para quem gosta de política, vai falar, vai entender um pouquinho mais sobre o cenário. Para quem não gosta ou acha que isso é uma opção, não gostar, eu preciso falar para vocês que isso é uma responsabilidade. Você vive num mundo, numa sociedade que ainda é necessário você entender, ou pelo menos saber o que está acontecendo no seu país, no seu estado e na sua cidade, para que você seja corresponsável pelas mudanças que você quer ver. Nessa perspectiva, no que a gente trabalha sempre aqui, a mudança começa dentro. É sobre essas perspectivas que eu quero trazer essas inquietações aqui para vocês. O que eu vou usar de referências para nossa conversa? O signo solar de cada um. O você que tem o mesmo solo e o ascendente também serve para você. É por isso que eu venho te convidar para fazer essa análise junto comigo. O mapa da cidade de São Paulo. Eu já fiz um mapa astrogenealógico de São Paulo no aniversário da cidade. Vou deixar aqui para vocês o link na descrição do vídeo para quem tiver interesse. Eu vou usar também como referência o eclipse lunar. Por que eu escolhi esse mapa para a gente fazer uma comparação? Porque o eclipse agora, hoje a gente já está sentindo um pouquinho das influências para quem tem mais sensibilidade, para quem se trabalha mais, se desenvolve mais, já vem percebendo um pouquinho. E só que acontece que ele vai reverberar por praticamente 2 anos. Então, se a gente fala de eleições, é praticamente metade do mandato, seja qualquer um deles que venha a se responsabilizar pelas consequências dos seus atos ou a falta deles. E é aqui que a gente vai falar um pouquinho, por pelo menos 2 anos, a metade de um mandato. Então, aqui eu trouxe para vocês, de um lado, o mapa natal de São Paulo e, do outro lado, o mapa do eclipse. Esse mapa, para os astrólogos que querem saber, fiz várias pesquisas no Google e sempre que a gente trabalha com fatos históricos, tem muita dificuldade em colocar o ascendente por conta do horário. Então, no mapa que eu estou usando aqui de referência é do artigo da Constelar. Posso deixar aqui para vocês também a referência e toda a explicação do porquê a gente escolheu essa data, que foi, a gente coloca como um marco histórico para o conceito de individuação de nascimento de São Paulo. Então, a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, pessoal, nós vamos olhar para os atores do circo, ou dos palhaços, ou como vocês queiram nomear, somente como atores. Então, eu vou trazer nomenclaturas, nomes e signos para vocês começarem a entender e até se colocar no cenário coletivo, mas abram mão de julgamentos e coisas pequenas e vazias. A ideia aqui é que a gente comece a conversar exatamente qual é a sua responsabilidade como coautor do circo daqui para frente. São nessas perspectivas que eu quero trazer inquietações aí para vocês. Eu quero começar falando aqui dos atores. A gente vai falar dos 6 principais candidatos que fizeram parte do debate, aliás, o debate da TV Cultura que aconteceu ontem no dia 15 e que foi um palco de, vamos colocar, degladiações, ou já vem um tempinho acontecendo isso, para quem gasta seu tempo em acompanhar debates políticos, vem acompanhando já faz alguns anos,
da decadência disso. São poucas as propostas políticas coletivas, ou seja, a grosso modo, as pessoas que se propõem a assumir um cargo coletivo estão pouco preocupados em fazer alguma ação coletiva realmente, que é o que a função exige. Aqui eu quero trazer para vocês um pouco do que cada um traz dentro de si, para você que não faz terapia, que não entende muito sobre isso, quando a gente fala de despertar, o quanto é perigoso, quais as consequências que existem quando a gente coloca uma pessoa despreparada, principalmente emocionalmente, para governar uma cidade. Eu não estou falando aqui da sua casa, da sua escola, um contexto menor. Eu estou falando da prefeitura da maior cidade do país e que ainda é o polo financeiro econômico do Brasil. Você precisa estar bem amadurecido, crescido, ou pelo menos é essa exigência que o cargo tem. Quero trazer para vocês um pouquinho dos atores e o que cada um deles representa em você. O nome, o signo e todo o cenário, todo o contexto coletivo que eu vou trazer aqui. Então, eu quero começar com o Ricardo. Tem falta de pai. Esse nome já nos traz um despertar para o que você vai ver ou não vai ver, porque a gente já fala bastante aqui no canal sobre a consequência da falta de estrutura pai. Então, nesse nome, você que tem esse nome, busque em si próprio onde está a sua falta de estrutura pai e o que isso traz de consequência na sua vida. Hoje, o mundo feminino, ou as mulheres que querem amadurecer, tem uma grande sobrecarga na vida pessoal, quando a gente busca um homem amadurecido, um homem estruturado, e aqui eu não vou entrar em questões de babaquices de internet que vai colocar julgamento como é e como deixa de ser. O que eu quero trazer aqui para vocês é essa falta de estrutura, tanto na mulher quanto no homem, acarreta de consequência, e o que isso pode trazer a nível coletivo. Basta olhar para a pessoa que a gente está falando aqui dos 4 últimos anos, ou dos 2, 3 dos últimos anos, quando ele assume a Prefeitura de São Paulo, já não é a primeira vez. Vai falar de Escorpião, porque é o seu signo solar. Filho de Nuno. Quem era Nuno? Nunos, forma infantil de chamar o pai, ou o aio. Criado responsável pela educação das crianças de famílias nobres. O sobrenome surgiu de uma variante Nunes com Z. Isso já traz para a gente questões de ancestralidade da Espanha. A gente precisa lembrar que a pessoa em referência já assumiu a Prefeitura de São Paulo por consequência de uma morte. Quem acompanha aqui um pouco do conteúdo do canal já sabe que eu falo sobre a falta de pai, tem a ver com o signo de Leão. Isso no coletivo traz consequências, que é o eixo oposto ao Aquário. O mapa tem bastantes aspectos para a gente falar sobre Aquário. É um Sol em Aquário, 25 de janeiro, e um ascendente em Áries. Traduzindo isso para vocês, a energia coletiva da violência traduzida para mais pessoas. Então, aqui a pergunta que eu quero deixar: como eu lido com o meu luto? Você, Ricardo, como você lida com esse luto? Você, Nunes, que tem esse sobrenome, como está essa estrutura pai dentro de você? Como é essa questão dessa educação dos nobres? Quem eram os nobres da sua família? O que isso impacta hoje, mais de 500 anos de história da cidade de São Paulo? Quais as consequências? Quais as guerras ascendente em Áries? Todo o coletivo de São Paulo vem lutando, e a violência explícita, a violência doméstica, a violência em todo o país, e especialmente em São Paulo, porque a gente está falando desse cenário das eleições. O que você pretende fazer diferente do que você ainda não fez? Para você que é Nunes ou Ricardo, eu deixo essas inquietações. Para você que é de Escorpião, veja os seus lutos. Quem não nasceu? Quais as crianças que não tiveram identidade, Leão, na sua família? Quem não fez parte da sua família, que estava à margem, os filhos dos nobres e os filhos dos escravizados, Aquário? Quem são essas pessoas na sua árvore? O quanto isso, ou a falta de olhar para isso, te traz consequências, e que você quer assumir um coletivo de mais de 40 milhões de pessoas? O que você traz de bom? E o que você pretende fazer para mudar a estrutura Plutão retrógrado em Capricórnio dessa cidade, para que a gente tenha menos desigualdade? No próximo candidato, a gente vai começar falando sobre Touro. É interessante, né, pessoal? Acabei de falar sobre Escorpião, e Touro é o eixo oposto. Então, a gente já vem falando aqui algumas vezes o que representa Touro na nossa árvore: território. E quando a gente vai falar do eixo oposto Escorpião, a gente vê o território dos mortos. Quem não viveu? Quais são os mortos? Como eu lido com os meus lutos? E quem são essas pessoas? Como elas foram mortas? José e Luiz, nomes de santos, dependendo da religião. O que significa na visão sistêmica
Nomes de santos. São crianças não nascidas ou crianças que morreram de forma precoce. Eram os anjinhos da família, José e Luiz. Se a gente estivesse analisando um mapa, isso possivelmente já indicaria questões de gemelaridade, como eu já venho colocando aqui para vocês. Sempre deixo aqui na descrição Gêmeos e Sagitário, que são os signos que mais têm a ver com essa questão dos gemelares. O nome composto indica uma dualidade na pessoa. Eu sou José ou sou Luiz? Que luz eu venho trazer para vocês? Aqui eu já deixo mais inquietações sobre isso. Luz, Luiz, é um sobrenome de origem hebraica e significa ele acrescenta. O que? Eu pergunto para vocês a favor da sociedade, visto que é uma pessoa que já tem mais de 30 anos de jornalismo, e qual é o tipo de notícia que eu te dou? E o que isso impacta e o que isso traz de bom para a sociedade? Um programa sobre violência. E o que eu faço com isso? Além de denunciar, possivelmente, aspectos importantes em Gêmeos, porque Gêmeos sempre fala de denúncias, de notícias e jornalismo. Então, o que eu contribuo com esse programa numa grande rede de impacto nacional por tanto tempo e o que eu trago isso a serviço? Eu denuncio, mas o que eu faço com isso? Porque a gente está falando de uma pessoa que quer assumir um cargo público. O que eu vou fazer a respeito disso, já que tanto tempo de denúncia, eu posso agora lidar com as consequências disso, será? O que sua atitude demonstra em sua forma de governar uma cidade cheia de consequências de violência? Aqui eu faço referência à atitude do debate da TV Cultura que todo o Brasil presenciou ou está presenciando através das redes. A forma como a pessoa responde a uma violência verbal de uma outra pessoa que não tem a menor condição de julgar. Assim, pessoal, tentem não entrar na polaridade. Eu estou tentando aqui mostrar para vocês o que realmente importa dos atores ou dos palhaços do circo, porque realmente isso pouco importa. Eles estão um pouco se importando com o que vão fazer a seu serviço, que é o que o cargo público exige. Eu vou repetir isso durante o vídeo para ver que se as pessoas que estão assistindo, ou se você que é um dos candidatos também estiver me assistindo, para que você não esqueça disso quando ganhar as eleições, porque é para isso que você vai receber. O quanto você acha que está pronto e de acordo com as suas atitudes, o quanto isso te desmente. Tabata, signo de Escorpião. O que eu falei dos dois primeiros, com relação aos mortos, o quanto eu lido com isso, crianças não nascidas e abortos, o quanto tudo isso impacta dentro de mim. 30 anos, o retorno de Saturno, o quanto eu estou realmente no adulto, disposta e responsável sobre mim mesma, e eu posso me responsabilizar por uma cidade de mais de 40 milhões de habitantes, com tantas dificuldades e desigualdades. Signo de Escorpião vai falar dos lutos, dos mortos, dos abusos, e também da violência no sentido, por exemplo, com relação à Cracolândia, vícios, e o quanto os abusos trazem essa violência doméstica, por exemplo. Tudo isso vai falar de Escorpião no seu mapa. Você que tem um signo, você precisa ser alguém que vá, pelo menos, discutir esses assuntos tabus. O aborto, por exemplo, a sua opinião. Quando a gente fala de uma pessoa pública que vem se responsabilizar por um coletivo tão grande, o quanto disso eu olho para mim mesma e quais as minhas opiniões sobre esses assuntos são sempre tabus dentro da sociedade. Se eu tenho uma qualidade civil solteira, quais as minhas vivências com relação aos casamentos, às relações de longo prazo e quanto isso vai impactar nas minhas decisões a nível coletivo? Eu, pelo menos, trabalhei a minha relação com os meus pais para que eu venha para um adulto mais responsável, consiga ajudar, pelo menos, na relação da infância juvenil, para que eu consiga, pelo menos, proteger os menores, as crianças e os adolescentes da minha cidade. Saturno e Netuno estão cobrando da gente a responsabilidade. Então, um dos meus papéis é desmisturar os papéis e a sua responsabilidade, Saturno, num coletivo de pessoas vitimistas. São Paulo, Estado, e o Brasil. Como é que você vai lidar com isso? Guilherme, signo de Gêmeos, 42, idade de crise, conquistador, origem germânica. Como você pretende conquistar uma cidade como São Paulo com a energia germânica? E quais as guerras que você ainda pretende lutar e de que forma? Gêmeos costuma trazer o diálogo, será? Uma idade de crise, o quanto eu me trabalho para que eu tenha responsabilidade para lidar com um coletivo.
Guilherme tem o sobrenome dos dois pais, o que indica, ou que seria uma grande possibilidade de integração dessa criança, do adolescente e do adulto, que estaria possivelmente responsável e integrado para lidar com uma cidade, será? 42 na idade de uma reformulação, uma reorganização da sua psique e começar a entrar numa fase onde você vai questionar tudo que você vem vivenciando de estrutura. E aí vem Plutão em Capricórnio até novembro para te obrigar ou te convidar a rever todas as suas próprias estruturas para ver o quanto disso você vai trazer a serviço da cidade. Um nome composto do que Guilherme está a serviço? Dos gêmeos, signo de gêmeos, das crianças, psicanálise ou da psique confusa, e o quanto você vai trazer isso para o coletivo de São Paulo. Paulo. Sim, porque Pablo é Paulo em espanhol. Signo de Áries significa pequeno, de baixa estatura. Origem romana, marçal, guerreiro marcial. Filho de Áries, duplamente. Paulo, nome santo. Faz a referência tanto a Áries como filho de Marte, quanto a Escorpião, que Marte também rege Escorpião, ou seja, duplamente marciano. Mas é uma criança de pequena estatura. O quanto eu já me trabalhei e já integrei os meus pais, e o quanto disso não está resolvido e onde eu quero aparecer. E aí eu uso na política e na minha campanha toda essa questão de punição ao outro. Você não vota em mim porque você gosta do que eu faço, já que eu já mostrei a minha falta de responsabilidade coletiva em organizar eventos onde pessoas tiveram falta de segurança da minha própria equipe. E eu nem estava a serviço de um coletivo tão grande. Será que agora eu estou mesmo preparado como um homem de 40 ou mais para lidar com uma cidade tão grande como São Paulo, com tanta desigualdade social? Eu estou mesmo integrado em mim para poder questionar outras pessoas sem precisar acionar os gatilhos emocionais e violentos que ela já tem e que eu também. Nome composto, dia 18, é uma pessoa que está a serviço da cura, sim, finais de ciclos, mas qual deles? Quais ciclos você veio romper? E a que preço? Marte, Deus da violência e da guerra. Qual é o preço que São Paulo vai pagar para ter um governante que gosta desse tipo de diálogo? Áries é a criança do zodíaco. E por último, dos 6 candidatos que fizeram parte do debate, lembrando, pessoal, que eu estou falando aqui com referência ao debate da TV Cultura, dia 15 de setembro de 2024, um pouquinho mais de um mês das eleições da Prefeitura aqui de São Paulo, a maior cidade do país e a cidade que ainda é polo financeiro do Brasil. Marina e Helena, grandes nomes muito conhecidos no Brasil. Marina, referência a Maria, a sofredora. Que estrutura Plutão em Capricórnio vem derrubar? E o quanto disso eu me trabalho para que isso não impacte a cidade onde eu quero governar. Helena, de Troia, outra guerra. Mas quanta violência eu trago no meu nome e o quanto disso eu estou disposta a integrar e lutar em prol de um coletivo de mais de 40 milhões de pessoas. Aos 44, eu já tenho que ter olhado para as minhas crises e uma boa parte delas precisa estar integrada para que eu seja um adulto responsável para lidar com mais de 40 milhões de vidas. Mãe é de Áries, o pai Capricórnio. Ao olhar para a mãe, quais as raivas que as mulheres do meu sistema trazem e eu preciso trabalhar? Virgem vem para depurar o sistema. O quanto eu olhei isso em mim e que hoje eu consigo ajudar mais pessoas, além de feminino e masculino, homens e mulheres, mas vamos falar de raiva e violência. Nome composto, muito sofrimento e muita guerra. Eclipse do dia 17, vítimas, um coletivo de vítimas que só querem receber. O quanto disso eu estou pronta para olhar em mim para que isso impacte de forma positiva um coletivo? O que está por trás disso? O quanto disso eu estou disposta a purificar e a limpar, sem neuroses, mas com grande maestria, com grandes detalhes, com grande perfeição, ir olhando para mim e depois para o coletivo. Agora a gente vai falar um pouquinho, pessoal, do mapa. Onde estão esses signos que eu coloco aqui, que eu trago para vocês? Signo de Áries, signo de Escorpião, signo de Gêmeos, signo de Virgem, são os principais. O mapa de São Paulo, desde a chegada dos jesuítas aqui, toda a história, que basta você entrar no Google e pesquisar, a gente está falando de violência, de mortos, violências e imposições de cultura que trouxeram muitos mortos. No ascendente, a gente vai falar do que São Paulo veio para mostrar. O ascendente é aquele que vai brilhar no céu
quando você é gerado. Então, se a gente pensar num coletivo, numa cidade, o quanto a minha identidade foi impactada por essas imposições, o quanto dessa energia de raiva, de luta e de guerras eu vou trazer para o meu agora, o quanto dessa energia e o quanto dessas guerras impactaram em mortos. Quais as consequências desses mortos na história de São Paulo? Como eu vou lidar com isso? Gêmeos, eu estou disposto a dialogar, a negociar, ou eu vou entrar na briguinha de atirar a cadeira e ficar degladiando com o meu adversário e jogar sujo, igual a gente fazia na Grécia e em Roma. A gente vai continuar vendo os leões te dilacerando o seu corpo, ou a gente vai entrar no adulto e vai negociar e fazer alianças positivas para a sociedade e não para o seu próprio ego. Virgem, o quanto eu estou disposta a olhar para as minhas próprias dores desse coletivo feminino ou do meu coletivo homem dentro de mim, do meu feminino com dores, e o quanto eu estou disposta ou disposto a não ser vítima da sociedade e sim usar as minhas dores emocionais para me curar e através delas fazerem algo de bom para um coletivo. Ninguém é vítima, pessoal. Ninguém hoje que vive no mundo, nesse planeta, é vítima da situação, é vítima do pai ou da mãe, ou é vítima do governo. Vamos falar um pouquinho agora do eclipse? Olha só, o eclipse vai ser no eixo Virgem-Peixes, Peixes e Virgem. Vai pegar o eixo de casa 4 e casa 10 de São Paulo. Estou falando da ancestralidade pai e da ancestralidade mãe. O quanto meu pai ou minha mãe são vítimas ou se colocam vítimas dentro da minha casa, dentro da minha psique, peixes. O quanto eu me sinto vítima deles e o quanto eu coloco isso na sociedade, pedindo comida, sendo mendigo, sendo vítima da sociedade, culpando os governos, responsabilizando até essas pessoas que eu acabei de trazer aqui para você e que não vão te salvar de nada, de coisa nenhuma, enquanto você não se responsabilizar pela sua própria vida. É isso que eu quero trazer de inquietação aqui para vocês. Se a pessoa já tem as próprias inquietações internas delas, fiz referência aqui, tanto pelo mapa, pelos signos, pelas casas e pelos nomes. Você que integrou, que entendeu o recado e que quer crescer um pouquinho, faça a sua própria análise. Eu trouxe os atores para que você enxergue você próprio neles e não responsabilize tanto ou não dê tanto poder a eles. Na política existe um grande problema, né, pessoal? O excesso de poder, que a pessoa acha que tem e que o coletivo dá a ela. Por isso as manifestações grandiosas aí na Paulista. Mãe, pai, eu preciso ser visto. E o que isso traz de consequências concretas para o país? Absolutamente nada. Então é sobre isso que eu quero que você reflita aqui sobre essa análise. Casa 10, mãe, o quanto eu sou vítima de você. Cresça, apareça, se torne um adulto integrado, olhe para essas questões de um lugar de adulto, de um lugar de filho, não aquele que espera ser salvo pelo pai ou pela mãe, mas aquele que busca a integração da espiritualidade, da própria compaixão, primeiro por si mesmo e depois no coletivo. A vítima tem um lugar de vingança, precisa tomar um certo cuidado, porque vingança tem a ver com escorpião e a maioria dos candidatos que você quer colocar lá no poder, inclusive lá fora do país, são Áries ou Escorpião, que tem o mesmo regente, é Marte, o deus da guerra. Você quer continuar lutando como? Qual é a forma que você escolhe lutar? É através do diálogo, da inteligência, igual eu estou colocando aqui para você? Ou você quer continuar pisando nas calças feito uma criança birrenta, continuando reclamando de tudo e de todos e que todo mundo é culpado pela sua própria frustração? Vamos aproveitar a essência de Virgem, a metodologia e a perfeição, aqueles detalhes que ninguém vê, visualizar o que realmente está por trás de toda essa encenação, de todo esse circo que a gente vem presenciando e que de verdade o pessoal está cansando. Então, do mapa da cidade de São Paulo, a gente tem um ascendente em Gêmeos, casa 10 e casa 4 bem marcadas para os próximos 2 anos. Então, eu desenho aqui para vocês uma política que eu espero, é por isso que eu estou conversando aqui com vocês, de grandes negociações, articulações e diálogos num adulto. Espero que cada um de vocês que eu tenha feito referência aqui pegue o seu pacotinho, revise, se auto-investigue e veja o que serviu para vocês, tanto com o nome, que é a sua essência, o seu sol, que é a sua essência, lua e ascendente é a mãe, o que está no seu inconsciente que você não enxerga e que eu espero que esse vídeo tenha trazido alguma ajuda para você. O ascendente às vezes tem a ver com um dos avós, o que você traz de herança que pode te ajudar a fazer uma cidade melhor. Os nomes, vai buscar na sua árvore genealógica quem são essas pessoas e o que elas trazem de impacto para você. Quais as dores que você ainda fica preso para não deixar que isso esteja a serviço para um bem maior. Então,
Era isso que eu queria trazer aqui para vocês, para a sua reflexão. E por que que a gente está falando disso aqui, pessoal? Se você não se olha, se você não se integra, se você não se trabalha, não vai conseguir ser um adulto estruturado, um adulto integrado e vai continuar passando a vida reclamando das autoridades, do governo, vai continuar achando que alguém vem te salvar, vai continuar achando que a culpa é sempre do outro, não olha para si mesmo. Então, eu queria deixar aqui para vocês um pouquinho de inquietações de qual é a sua responsabilidade no cenário que eu trouxe aqui. A gente está falando de eleições. Quem acha que gostar de política ainda é uma opção, se olhe pelo menos como uma pessoa, como um indivíduo, que ainda assim é corresponsável pelas consequências dos próximos 4 anos. Aqui eu trouxe um cenário de pelo menos 2 anos. A nível individual, se olha o quanto você ainda quer ser vítima, o quanto você se vitimiza da sociedade, do governo, do quanto isso te impacta. Está na hora da gente crescer. Saturno e Netuno, eles estão tirando os nossos véus, eles estão colocando um colírio nos seus olhos para dizer assim: cresce, criança. O mundo precisa de você, precisa de mais compaixão, mas para que isso aconteça, você precisa realmente virar um adulto. Tanto que a maioridade para votar é de 18 anos. A nível pessoal, eu vejo com grande receio esses próximos 4 anos, não só a nível da política de São Paulo, mas a nível global, com relação a esses eclipses, exatamente pelo que eu estou colocando aqui para vocês. O quanto a gente ainda se sente vítima? O que que falta para a gente integrar as nossas partes internas, olhar para os nossos conflitos e buscar o diálogo? Você não está desanimado, enojado, envergonhado com tanta coisa que parece que nunca mudou por tanto tempo? Às vezes me sinto na Grécia ou em Roma, vendo aquelas pessoas, naquela política que foi inventada lá, mas que não teve nenhuma inovação, ou aquelas pessoas se degladiando, como se fossem boçais, e hoje ainda isso acontece, e você se esconde por trás de certificados universitários, por atendimentos e se dizendo ajudantes profissionais. Você realmente cresceu? O que que você faz para você? Ou o que você faz mais para o outro, achando que está salvando e não faz para si próprio? O quanto isso ainda vai impactar no coletivo? A gente está falando aqui da cidade, mas isso vai para o estado e vai para o país e para o planeta. Está cansando, gente. Tá faltando adulto, né, pessoal? Eu já falei sobre isso aqui. Vamos nos responsabilizar um pouco mais pela nossa própria vida. Vamos aprender a votar. Não deem audiência para esse tipo de pessoa. A criança, ela só quer uma coisa dos pais, é atenção. Então, quando você tira a atenção dela, ela faz o show sozinha. Você deixa a criança chorando, ela rapidinho ela vai parar porque ela vai entender quem é que manda. Então, quando você vir pessoas assim, velhas, fazendo esse tipo de show, de circo, se retire, não permita, se valorize, não faça parte desse circo. Se ela tentar fazer isso ao nível coletivo, onde você teve poder de voto, se posicione e tire ela do poder que ela acha que tem. Chega uma hora que a gente precisa falar um pouquinho mais enfático para ver se as pessoas acordam, porque entra ano e sai ano, são sempre as mesmas pessoas. Você acha que um é diferente do outro, e quando você olha para o signo é o mesmo, o regente é o mesmo, só muda que um é mais estratégico e o outro é mais birrento, mas os dois estão a serviço da mesma coisa, o conflito bélico, não o conflito dialógico. Então, para pensar um pouquinho. Eu sou Rita Ferreira, mediadora de conflitos. Se você chegou até aqui, curte, compartilha o vídeo, coloca aqui nos comentários o que que te ajudou, o que te impactou, o que que fez diferença para você, as inquietações que eu deixei aqui. Se você gostou, curte, compartilha, ajude a impactar mais pessoas. Seja a mudança que você quer ver no mundo.